Bom dia, muito bem-vindos a este programa da manhã, Manhã Viva. Hoje o nosso tema é muito especial, não é? Hoje vamos falar sobre os últimos meses de vida da irmã Lúcia. Vamos estar à conversa com uma pessoa também muito especial, não é? Temos o privilégio de hoje ter em estúdio uma das poucas pessoas que acompanhou a irmã Lúcia nos seus últimos, não é, meses de vida. Antes de apresentarmos a nossa convidada, queremos agradecer ao Carmelo de Coimbra e na forma muito especial da irmã Sofia por nos ajudar a chegar à convidada para este programa. Era impossível, não é, fazer um programa sobre este tema sem esta preciosa convidada, não é? Então agradecemos a amabilidade, a presença, não é, da doutora Branca Paul, médica do Carmelo de Coimbra, não é? Obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra para todos nós poder recebê-la e também uma graça para mim apresentar este programa consigo aqui. Antes de iniciarmos a nossa conversa, não é? Vamos rezar, não é? Rezar e sugiro que possamos rezar a oração pedindo a beatificação e canonização da irmã Lúcia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai misericordioso, Tu ensinaste a irmã Lúcia a deixar-se guiar com humildade pelo Espírito Santo, obedecendo à Tua Santa Igreja, e confiaste-lhe a missão de recordar ao mundo a força do perdão que ofereceste a todos os homens no corpo e sangue do Teu Filho ressuscitado. Faz que aprendamos dela a confiar-nos ao coração imaculado de Maria, para que, trabalhado pelo Espírito, também o nosso coração seja conformado com o de Jesus e, assim, tornado puros, possamos voltar para Ti os nossos olhos e adorar-te com todo o coração. Assim, nos tornaremos testemunhas da Tua compaixão e construtores da paz que ofereces aos Teus filhos. Concede-nos, por intercessão da irmã Lúcia, a graça que te pedimos e beatifica a Tua serva fiel para a glória do Teu nome e benefício nosso. Amém. Muito bem-vinda, doutora Branca. Obrigado por ter aceito este convite. Obrigada eu por me terem convidado e é uma grande graça poder estar aqui na Canção Nova, uma estação de evangelização tão preciosa para todos nós. Obrigada. Obrigada. Doutora Branca, quem é a doutora Branca Paul? Fale-nos um bocadinho de si, não é? De mim eu vou falar muito pouco. Até mas porque... que ligação, a sua ligação, especialmente, o que vem, o que faz, a sua ligação à irmã Lúcia? Eu sou um instrumento, como dizia a irmã Lúcia, e pegando nas palavras dela, o mais simples e insignificante instrumento nas mãos de Deus, do qual Ele se serve para varrer um bocadinho o lixo que por aí às vezes se acumula. Eu não sou mais do que um simples instrumento nas mãos de Deus, pobre, que teve a graça de, efetivamente, de ser chamada a esta missão, e eu estou muito agradecida a Deus por tal missão. Quanto à minha chamada para o Carmelo, eu ainda hoje estou intrigada, digamos assim, como é que isso aconteceu. Eu não poderei falar dessa graça sem primeiro ir atrás um bocadinho ao meu nascimento e à minha infância, porque eu fui uma miúda que nasci, portanto, e tive uma infecção pulmonar muito grave com 2 meses de idade, no dia do meu batismo, curiosamente, e estive à morte durante uns tempos. Os meus pais e os médicos da altura, em 1950, já lá vão muitos anos, não tinham as armas terapêuticas que têm hoje e deram-me como perdida, efetivamente. E o que é certo é que o Nosso Senhor disse que, olha, vai para lá mais algum tempo e faz o teu dever que tenhas a fazer por lá, cumpre o plano que eu destinei para ti. Exato. E o que é certo é que, efetivamente, eu nessa altura não faleci, não é?
mas fiquei muito fragilizada e muito doentita. E era uma criança que até até à minha adolescência, poderemos dizer assim, foi sempre bastante fragilizada e bastante frágil, sobretudo nos invernos, com infecções respiratórias intensas e que me obrigavam a uma retenção em casa e no leito, muitas vezes, com essas infecções durante o inverno. Então, eu, na altura, recordo-me perfeitamente ainda, como se fosse hoje, das poucas lembranças que nos ficam de infância, eu recordo-me que eu passava os tempos em que estava deitada na minha camita de doente, entretida, eu adorava, eu ficava extasiada a ver o catecismo, na altura que nós tínhamos, que começámos com a catequese, e os santinhos, não sei se a Marta, se calhar já não é desse tempo, mas eu recordo os santinhos, chamados santinhos, que são as pagelas agora, da altura, que tinham umas imagens muito doces e muito bonitas de Nossa Senhora dos Pastorinhos, do Sagrado Coração de Jesus, de Jesus a dar a primeira comunhão às meninas e aos meninos, e eu deliciava-me com aquilo. E então recordo-me perfeitamente que eu adorava ficar a contemplar a imagem da Nossa Senhora com o seu manto branco, aparecer aos pastorinhos, os pastorinhos a rezar. E eu rezava muito nessa altura. Ó Jesus, estes meninos tiveram a graça de viram a Nossa Senhora. Eu também quero ver a Nossa Senhora. Faz-me sofrer muito como eles sofreram, para eu ver a Nossa Senhora. E eram as minhas orações dessa altura. E mal imaginava, não é? Que ia estar bem perto. O que é certo é que eu não via a Nossa Senhora e então, para colmatar isso, agarrava num lençol e punha-o em cima pela cabeça e punha-me em frente ao espelho do meu quarto, do quarto dos meus pais na altura, para eu imaginar que estava a ver a Nossa Senhora. Claro. Pronto, eram as minhas delícias da altura. Claro, a infância passou, a adolescência veio, os estudos vieram, a Faculdade de Medicina veio, a Universidade, os anos 60 com as revoluções todas e contra-revoluções, etc., vieram também, e eu esqueci-me desses propósitos, o que é certo. Pronto, isto passou-se durante uns anos, eu formei-me, licenciei-me, namorei, entrei nos movimentos estudantis, casei, etc., e esqueci-me. Deixei os sacramentos, deixei a missa, não me lembrei mais da Nossa Senhora, nem que às vezes é o comum, nem que voltamos mais tarde. Exatamente. E então iniciei, portanto, a minha atividade clínica e científica, também, enfim, na área da docência, e esqueci-me de todo o resto, porque eu não tinha tempo para mais nada, eu nem me lembrava da igreja e da vida de fé. Claro. Um belo dia estava eu no meu consultório, no Centro de Saúde de Celas, onde eu era médica na altura de Medicina Geral e Familiar, e depois era uma terça-feira, recordo-me, nunca mais me esqueci, era uma terça-feira, um daqueles dias em que eu tinha uma sobrecarga enorme de doentes, porque eu fazia nessa altura medicina da mulher, portanto fazia o planeamento, fazia a saúde materna e portanto toda essa área, e depois de um daqueles dias bem de cansaço extremo, no fim da tarde já estava eu a arrumar as minhas coisas para me vir embora e eu ouço-me bater à porta do meu gabinete e eu na altura disse assim, oh meu Deus, ainda lá vem mais um, quem é que será uma hora destas? E disse, sim, faz favor de entrar. Entraram à porta, abriram a porta e eu vejo entrar um senhor de idade, velhinho, já bem posto, e diz-me assim, doutora Branca. Eu disse, sim, deseja alguma coisa? Olha, a doutora não me conhece, eu sou seu colega. Chamo-me Miguel Barata e tenho sido até à altura médico da irmã Lúcia. Só que a minha saúde está muito precária e eu sei que estou a chegar ao termo da minha atividade. E eu queria lhe perguntar, quer ser médica da irmã Lúcia? Olha, eu só lhe sei dizer, Marta, que naquela altura eu só vi, ou só me lembrei em flashback, que parecia um relâmpago, a minha infância, comigo a rezar a Nosso Senhor para me dar uns sofrimentos muito grandes e para me dar a possibilidade de ver a Nossa Senhora. Desabei.
Desatei a chorar, desabei Forte. e só lhe respondi: olha, doutor Miguel, está a perguntar ao cego se quer vista. É claro que eu quero ser médica da irmã Lúcia. Foi assim o meu convite para vir para o Carmelo. Ainda hoje não lhe sei dizer a razão pela qual eu fui convidada. Sim. Mistérios de Deus, não é? São os mistérios de Deus, exato. Já nos falou, não é? Esse momento marcante que realmente recebeu a notícia, não é? Que lhe foi pedido, não é? Pois. Aceita este convite. Eu acho que na altura foi o tal batismo do Espírito Santo. Exato, exato. Quais foram para si os maiores desafios de acompanhar clinicamente uma das pessoas mais conhecidas do mundo inteiro? Olha, Marta, foi assim um desafio muito, muito desafiante, passo pleonasmo, porque eu tive nesse momento a consciência de que estaria sobre mim e sobre a minha atividade os olhos do mundo inteiro. Verdade. Portanto, foi tema de conversa com a Madre Prioresa na altura e portanto, eu aceitei o desafio. Quer dizer, é assim, eu sempre tive o máximo de cuidado com os meus doentes. Foi uma das minhas características de atuação, portanto, a defesa dos mais indefesos. Claro. E nunca abri mão de qualquer tipo de atitude para com os doentes que pudesse deixar em causa portanto, uma má prática clínica. Claro. Mas a irmã Lúcia tinha, efetivamente, os olhos do mundo inteiro em cima dela e eu teria nessa sequência também. De maneira que foi uma atitude que, ao mesmo tempo, me chamou à humildade, completamente. Me fez ver o meu nada e, ao mesmo tempo, me fez tomar consciência de que seria, sempre que fosse necessário, solicitar a ajuda dos colegas, e foi isso que eu fiz também, nos momentos que se tornou necessário, pedir sempre a ajuda dos colegas para dar uma opinião, para poder efetivamente apoiar-me quando eu sentisse uma necessidade tal. E foi isso que aconteceu, efetivamente, sempre, e as coisas correram bem, felizmente. Graças a Deus. Quantos anos acompanhou a irmã Lúcia? A irmã Lúcia propriamente foram cerca de 15 anos, portanto foi mais ou menos de finais de 91 até ela falecer. Eu continuo a ser médica das Carmelitas. Eu já era médica antes da irmã Lúcia de 2 ou 3 irmãs carmelitas que, entretanto, sempre que necessitavam se deslocavam ao centro de saúde. Mas depois passei a ir eu ao Carmelo. E então a comunidade ficou toda, nessa altura, optou por toda pela minha assistência, de maneira que eu fiquei a ser efetivamente a médica do Carmelo de Coimbra, sim, a partir dessa data. Ainda mantenho hoje. Claro. E que memórias guarda? Da irmã Lúcia? Sim, dessa altura. São memórias indescritíveis, estaríamos aqui acho que um mês inteiro a descrever aqueles momentos mais marcantes. Histórias sobre ela, porque efetivamente... Olha, a memória inicial logo da minha primeira consulta ao Carmelo, da minha primeira consulta à irmã Lúcia, depois de eu ter combinado com o Dr. Miguel a primeira ida ao Carmelo, ele não foi comigo, mas combinou com a Madre a minha ida lá, a minha deslocação lá, concretizou-se efetivamente a minha ida lá a primeira vez, e então eu recordo que eu fui acolhida na clausura pela Madre Prioresa por algumas das irmãs mais velhinhas, que algumas delas já faleceram, portanto a Madre ainda é viva, a Madre Prioresa da altura, a Irmã Maria do Carmo, mas outras já não. E entretanto, para mim foi uma descoberta do silêncio, da tranquilidade, da clausura, e sobretudo da alegria que estava subjacente àquele cenário todo que para mim era totalmente desconhecido e que ressoou entrar numa clausura, mas que ressoou dentro de mim como se fosse a minha casa. Engraçado. Era a minha casa, eu senti-me ali em casa, logo na primeira visita. Entretanto, lá fui acompanhada das irmãs até à porta da cela da irmã Lúcia. Ela estava na cela nessa altura. E sei que a Madre bateu à porta
e disse: Irmã Lúcia, e ouviu-se uma voz lá dentro dizendo: sim, estou aqui. E, entretanto, a madre abriu a porta e vi a Lúcia sentada à secretária dela, junto da janela. Estou a visualizar tudo como se fosse hoje. E a irmã Lúcia dizendo-me: então é esta a médica nova, é esta a médica que vem cá. Levanta-se da cadeira, abre-me os braços e dá-me um abraço apertado e diz-me: espero não lhe dar muito trabalho. Só espero não lhe dar muito trabalho. Só o facto de ser mediática já tinha o seu quê, não é? Pronto, e foi assim Então, a partir daí, o que é que me seduziu? Foi a humildade, foi o ser surpreendida pela naturalidade da irmã Lúcia, pela humildade dela, pela alegria dela e, sobretudo, pelo humor dela, que depois se concretizou em factos subsequentes que nos conduziram a histórias que nunca mais acabavam de ser contadas. E o que é que nos pode dizer acerca do que é que aprendeu com ela e de que forma a recorda, a faz recordar dessa aprendizagem todos os dias, assim, na sua rotina? Aprendi a converter-me. Sobretudo isso foi o principal. A minha conversão, eu estava completamente fora, enfim, da igreja. E a conversão, a recondução aos sacramentos. Então, sobretudo, com ela, para a minha vida, a alegria, a humildade, a obediência aos planos de Deus, o ouvir a Deus, aprender a escutar Deus, o silêncio, a ajuda, a interajuda às pessoas, ainda mais, a doação de si mesma, ainda mais. A alegria, sobretudo a alegria, a verdade, a fidelidade, tudo isso ela foi a minha grande mestra. Pois, foi quase, não é? Foi ali realmente o Senhor através da irmã Lúcia também, na sua vida. Foi, sem dúvida, sem dúvida. Que acabou por ser esse Eu em conversa, é engraçado Deus. que eu em conversa às vezes com pessoas, enfim, até de fé, que me dizem o encontro com Deus, o batismo do Espírito, o encontro com Deus, e as pessoas costumam dizer: isso não foi um encontro, foi um encontrão que tu tiveste. Foi um encontrão. Porque efetivamente foi uma volta de 180 graus na minha vida, sim. Graças a Deus. Já falou aí do sentido do humor da irmã Lúcia. Como era natural isso nela? Como é que era? Não é? Era uma das suas características. Era. A irmã Lúcia era a alegria em pessoa. Era a alegria do espírito nela. Ela era uma pessoa e cheia de sentido de humor. Ela brincava a propósito de tudo e com tudo. Eu recordo muitas histórias, por exemplo, sei lá, comigo, às vezes até com a forma de me vestir, em que ela interpelava por qualquer razão, mas sempre sem ofender, sem rir de... Ela era uma pessoa que a propósito de fazia humor. Eu recordo, por exemplo, uma história em que ela, com uma bengalita, porque nas últimas fases ela já, a movimentação dela, a mobilidade dela já era reduzida, não é? E ela andava sempre com a sua bengalita. E num dos seus comentários acerca da humildade, ela disse-me uma dessas vezes, quando íamos a caminhar pelo corredor, apoiada na sua bengalita, olha para a bengalita e diz assim: está a ver, esta bengala, está aqui muito importante a pensar que me está a segurar. Largar a bengala e a bengala cai, está a ver... Eu largo e ela cai, afinal quem a segura sou eu. Portanto, ela fazia humor a respeito de tudo, a propósito, sei lá, das coisas mais banais dia. E mais triviais. Ela brincava e portanto, conseguia brincava, ter humor com as realidades da vida. Sim. Mesmo com as irmãs, havia lá uma irmã que tinha na altura tinha Parkinson, já faleceu, e ela tinha muita limitação da mobilidade.
E ela dizia assim, vamos lá, irmã Francisca, vamos lá, vamos andar, segura aí, agarra aí. Dava-lhe a bengala, segurava ela numa ponta, a outra segurava na outra e ela, vamos lá de comboio, vamos lá de comboio. E a propósito de nada, Claro. ela fazia alegria à volta dela. Sendo que, pronto, estamos a fazer, está a completar-se, não é, os 16 anos da sua morte, poderia-lhe perguntar como é que foram os últimos meses da sua vida? Da irmã Da Lúcia? irmã Lúcia. Com certeza, olha, é assim, a irmã Lúcia, a partir... Outro dos momentos importantes, muito importantes, que eu não falei, mas que são, sem dúvida, dos momentos mais marcantes, foi a nossa vinda aqui à beatificação dos pastorinhos, dos primos, que ela também rejubilou com isso. Claro. E acompanhou sempre, durante toda a estadia aqui em Fátima, durante todas as cerimónias em que nós nos encontramos com o Santo Padre João Paulo II. Ela foi depois aos lugares da infância dela, eu acompanhei-a, tive o privilégio de a acompanhar também. Aos 93 anos, posso dizer que foi um esforço já bastante grande. E ela, apesar de não ter manifestação nenhuma, ela conseguiu aguentar inclusivamente toda a cerimónia e todo esse tempo, sem ser necessário sequer recorrer a ir à casa de banho, por exemplo. Aguentou perfeitamente. O esforço acrescido depois na visita aos lugares da infância, etc. A quem tem 93 anos e uma coluna deformada, umas artroses múltiplas nas mais variadas articulações, claro que lhe trouxe um sofrimento acrescido. Claro. Pronto, e ela, a partir daí, ela começou a debilitar-se um pouquinho mais, sob o ponto de vista físico, mas o interessante é que ela, a par da debilitação da parte física, ela adquiriu uma leveza ainda maior no seu espírito. Ela não perdeu o sentido do humor, ela continuava bem disposta, apesar de crises de dor, e ela teve crises de dor lombar e de ciática muito intensas, mas ela adquiria uma leveza, era como se ela estivesse a preparar-se para ir ao encontro daquela que ela tanto queria, que era Nossa Senhora, não é? Ela costumava dizer muitas vezes, a propósito dos primos, seus marotos, vocês foram para o bem bom e deixaram-me aqui com a batata quente na mão. Lá está mais uma das manifestações dela de humor. Ou dizer, de outra forma, por exemplo, a Nossa Senhora disse-me que eu ficava cá mais algum tempo, mas já está a ser tanto. Dizia isto muitas vezes. Pronto, e então eu dizia, irmã Lúcia, vamos lá repousar, agora não vai ao recreio, vai ficar na cela, mais sossegadinha, mais quieta, está bem? E ela dizia-me sempre, está bem. Mas depois aparecia na cela. Quando as irmãs estavam todas no recreio, aparecia, então irmã Lúcia, vem aí. Oh, tanto me dói lá como me dói cá, assim ao menos vem para o pé de vocês. Lá está. Portanto, os anos de maior sofrimento dela foram passados desta forma, muito com queixas. Ela não gostava de ser velha, lá está outro tanto assim. A gente não gosta de ser velha, mas tem que ser. Aceitava com leveza tudo o que era natural e o que Deus enviava. Portanto, não como forma de masoquismo, de autossofrimento, mas aceitando o sofrimento de uma forma leve e alegre. Exatamente. E assim foi, portanto, os meses foram-se passando, até que as queixas foram agudizando, o coração foi falhando, a debilidade foi aumentando, é natural, e ela com 97 anos, os últimos meses foram passados exatamente com 97 anos, a partir aí de princípio de dezembro, fins de novembro do ano de 2004, houve uma queda efetivamente mais acentuada. Nós temos aqui até algumas fotografias que podíamos ilustrar essa fase. Doutora Branca, vamos guardar esse momento das fotografias para a segunda parte. Estamos mesmo a finalizar a primeira parte. Fica aí
porque temos muito mais para conversar sobre os últimos meses da irmã Lúcia. Até já. Muito bem-vindos a esta segunda parte do Manhã Viva. Estamos a falar sobre os últimos meses da irmã Lúcia com a doutora Branca Paulo, médica do Carmelo. Doutora Branca, estávamos a finalizar a primeira parte a ver algumas das fotografias. Sim, eu trouxe aqui sobre algumas, os últimos momentos, meses da irmã Lúcia. Sim. Pode-nos contextualizar? Sim, olha, por exemplo, esta foi das primeiras em que eu aqui ainda, uma jovenzinha, e a irmã Lúcia bem mais jovem também. Temos aqui esta foi uma foto feita aqui no Carmelo, em Fátima, quando foi na altura da beatificação dos pastorinhos, que nós viemos cá, e isto foi lá tirado nesse contexto. Isto no Carmelo também com ela ainda mais jovem. Aqui temos outra também dessa altura, mais ou menos. Estas são mais ou menos da mesma fase. Esta também. E depois da fase já mais, com ela já mais doente e na fase dos últimos meses, temos aqui uma foto que foi feita na mesma altura desta, mais ou menos isto em dezembro, por aí nos inícios de dezembro de 2004. E temos esta aqui assim já nos dias finais da morte da irmã Lúcia, ainda nos dias finais da sua vida. Depois temos aí umas outras tantas. Lado. Sim, essas também no início da fase mais jovem dela. A outra também, isso foi uma fotografia com a comunidade numa das viagens que eu fiz a Praga e trouxe um menino Jesus, e temos aí uma fotografia com a comunidade e com o menino Jesus enviado lá do Carmelo de Praga para cá. Essa também, com ela no jardim, a mostrar as flores junto ao lago dos peixinhos, que ela gostava tanto de ir dar de comer aos peixinhos e colher as suas rosas. Exatamente. Essa fase já mais tardia, portanto já aquela fase que eu mostrei aqui, onde ela já estava mais doente, de dezembro de 2004, sim. Que depois teve aquela mais... A fase que caiu mais, sim. Claro. Ela aqui já estava bastante queixosita, pronto, mas ainda mais ou menos se ia deslocando. Aqui já ela acamada, portanto foi no Natal de 2004, ela já na sua cela com o menino Jesus, foi mesmo o ano de 2004, sim, com ela na fase já mais doente. E aqui nos últimos dias, sim, nos últimos dias dela. Isso foi... Durante a última semana, portanto, ela faleceu ao domingo, dia 13, e isso teria sido para aí na quarta, quinta-feira anterior. Na cela dela? Na cela dela, sim. Como se fosse uma enfermaria, digamos pois, assim, não é? Exatamente, Os cuidados intensivos. Exatamente, porque eu dotei a cela dela com todo o material necessário para os socorros intensivos que fossem necessários, oxigênio, soros, medicação. Chamei um colega intensivista para me ajudar na instalação disso e realmente foi o que aconteceu, sempre que era necessário, mas pronto. Também nos dias finais já, a Madre Celina, que entretanto também já faleceu, mostrando-lhe o crucifixo, que ela tanto gostava, e ela a esboçar um beijinho ao seu Jesus, aí portanto já... na fase final, aí também com a imagem de Nossa Senhora. Essa imagem veio do Santo Padre, João Paulo II, que lhe enviou numa das visitas de um cardeal, portanto, ela conservou-a sempre à cabeceira dela, sim. Aí também na fase já terminal, nos últimos dias. E aí já, depois da morte dela, foram, portanto, a seguir à morte dela, vestiram-na, e essa fotografia foi feita pelas irmãs, comigo, já depois dela ter falecido, sim, já vestida. Aí também. Como é que é assistir a todo este momento até, assim, ao fim? É ao último suspiro? É indescritível.
Não há supostamente momento... que carregava, não é? Trazia com ela uma mensagem, Claro. não é? Do céu, não é? Com toda essa missão. Claro. Foi uma emoção muito grande, eu não me canso, enfim, cada vez que a revivo, chegam umas lágrimas aos olhos, porque efetivamente foram uns momentos muito emotivos. Como mostramos já nas fotografias, portanto, toda essa semana foi uma semana já onde se adivinhava um término, mas estava nas mãos de Deus o dia e a hora e o momento final. Nenhum médico pode dizer em consciência é este o momento ou é aquele. São desígnios que pertencem a Deus e a mais ninguém, de maneira que eu prestava assistência quase de hora a hora. Cheguei lá de noite, numa das vezes que ela teve uma perda de consciência, e engraçado que quando lá cheguei, ela que tinha perdido a consciência, viu-me lá de pijama, ficou muito admirada e olhou para mim e disse-me: "O quê, também dorme cá?" Portanto, ela mesmo naqueles momentos de muito sofrimento, estava presente o seu sentido de aceitação e de alegria e até de algum humor, com que ela viveu todos esses momentos. Nesse dia 13, nesse domingo dia 13, foi um dos dias em que eu, antes de ir à missa, normalmente eu ia e vou à missa à Sé Nova de Coimbra às 11 horas, e eu passei pelo Carmelo antes de ir à missa para ver como é que ela estava. Tinha chegado uns momentos antes o Sr. Bispo Dom Albino Cleto com um fax vindo do Vaticano, de Sua Santidade do Papa João Paulo II, que lhe tinha enviado, portanto, com uma mensagem. E ela, que tinha estado durante a noite com um soro que ele tinha mandado pôr no sábado, naquele momento tinha um infiltrado do soro, e eu mandei retirar o soro e fazer um repouso do soro, para depois recolocar o soro durante a tarde, no início da tarde. E ela estava muito bem disposta, acordada, consciente. O Sr. Bispo Dom Albino não entrou, deixou o fax com a promessa de voltar à tarde para a ver e para estar com ela. Entretanto, ela mostrou a vontade de ler o fax. A Madre Celina, na altura era a Madre Prioresa, chegou-lhe os óculos, que ela apontou para os óculos, pedindo os óculos, e entregou-lhe o fax para a mão. E ela seguiu com o olhar toda a mensagem, como estando a ler efetivamente o que lá estava escrito. No final daquilo, ela pousou o fax sobre o seu colo e ficou em paz. E eu, mediante aquilo, disse: eu vou à missa, e depois da missa vou falar com a enfermeira para cá vir colocar o soro. Volto depois do almoço. E assim foi. Eu fui para a missa, ela ficou consciente, mas serena, muito já tranquila, e logo a seguir ao almoço eu regressei ao Carmelo para ver como é que estava a situação. Ela, entretanto, quando eu chego ao Carmelo, a Madre Celina, que me veio receber à portaria da clausura, disse-me: olha, doutora, eu penso que já não vai ser preciso pôr soro nenhum. Eu disse: então, mas porquê, irmã? E ela disse: porque a irmã Lúcia não quer acordar. Ela adormeceu, ela não quer acordar. Eu fui lá ver como é que ela estava, e efetivamente fiz-lhe um exame neurológico sumário e vi que ela estava em coma. Portanto, ela não respondia nem a estímulos dolorosos nem nada. Ela tinha entrado, respirava, tudo isso, mas entrou em coma. E eu disse assim: bom, vamos aguardar, não vamos efetivamente. Mas eu já tinha combinado com a enfermeira que lhe tinha telefonado para ela ir lá aparecer para recolocar o soro. Por volta das 3 e tal, mais ou menos, a enfermeira chega e eu disse: olha, não vamos colocar o soro, vamos aguardar, porque não vale a pena estar. Ela já estava com as veias muito frágeis, porque tinha levado muitos soros anteriormente, e já estava com dificuldade até em captarmos a veia e as veias. Portanto, assim ficámos a aguardar, e entretanto toca o Sr. Bispo à campainha e chega o Sr. Bispo. Portanto, sem ninguém combinar coisa nenhuma, à hora exata, aprontou-se ali toda a gente.
O Sr. Bispo, quando chegou, conversou comigo e perguntou-me: doutora Branca, o que é que acha? Acha que as coisas estão para breve? E eu disse ao Sr. Bispo: humanamente eu diria que sim, agora a Deus o Senhor sabe melhor que eu, que nada é impossível. Portanto, eu não lhe posso responder com exatidão e coerência Claro. a essa resposta, a essa pergunta. E ele disse: então, olha, vamos iniciar a oração dos moribundos. Então a madre chamou todas as irmãs carmelitas para a cela, que se dispuseram à volta da cama, e o Sr. Bispo inicia as orações dos moribundos. Começa a rezar, nós todos a rezar, um ambiente de muita emoção, no fim ao cabo, não é? Todos a rezar, e passado algum tempo, isto eram 5 e qualquer coisa já da tarde, e o Sr. Bispo diz-me: doutora, vou acabar a oração para já. E eu disse assim: senhor é. E ele disse: vamos terminar a oração. E o Sr. Bispo termina a oração dos moribundos nesse momento, e no exato momento em que ele termina a oração dos moribundos, a irmã Lúcia, que estava em coma profundo, abre os seus olhos. Olha, o Sr. Bispo estava ajoelhado do lado esquerdo dela, e eu ao seguir ao Sr. Bispo. Depois estava a comunidade toda. Do lado direito estava a Madre Prioresa e estava a minha enfermeira. Ela olha para o Sr. Bispo, olha para mim, fixou os olhos, depois olha à volta pelas irmãs todas da comunidade e fixou os olhos na Madre Celina. A Madre Celina inclinou-se sobre ela. Que é a fotografia que já acabámos de ver. Pegou no crucifixo, mostrou-lhe e disse: irmã Lúcia, olha o seu Jesus. E ela abre os olhos com um olhar de espanto que eu não sei classificar, um olhar de espanto até ao infinito, esboça um beijo e fecha os olhos por ela própria, ninguém lhe fechou, ela fechou os olhos por ela própria e parou de respirar naquele momento. Eu limitei-me a pegar no estetoscópio e a constatar o óbito. Começámos todos a cantar, foram cânticos de louvor, foi um clima que eu não lhe sei descrever mais. Foi assim. É forte, não é? Sobretudo porque forte. lemos muitas publicações, não é? Lemos imensos livros, não é? Que falam esta é a verdade. das aparições, não é? Na Escola de Maria, pelas mãos de Lúcia. Mas uma coisa é ler, outra coisa é ver, não é? Ver aquilo que viveu, não é? Exato. Na primeira pessoa. Esse título será um título que eu concebi para um livro que eu quero escrever e que estou efetivamente a tentar escrever, mas que me está a custar tanto que eu nem lhe digo, nem consigo descrever-lhe como é que me está a custar, porque são tantas as histórias e tantos os momentos e tantas as vivências e tantas as experiências que a sensação que tenho permanentemente é que não há palavras que consigam traduzir aquilo que eu efetivamente vivenciei e que traduzam efetivamente a realidade e a transcendência das coisas. Sim. Eu queria que as minhas palavras conseguissem pôr ao entendimento dos outros as coisas vivenciadas na verdade, porque isto é tudo a verdade dos factos vividos. Pese embora muitas coisas que se dizem por aí que são completamente falsidades, esta é a verdade. E a irmã Lúcia esteve sempre na verdade e nunca teve tabus em falar de nada com ninguém e nem comigo sequer. Não havia segredos, nem havia tabus. Portanto, tudo que vier para além daquilo que o Carmelo e que as pessoas que conviveram com ela transmitem é falso. Portanto, é isso. O que é que tem a destacar, não é, de essencial da mensagem de Fátima, tendo por base essa simplicidade e autenticidade da irmã Lúcia? O que é que fica de essencial? Também, sobretudo, porque viveu em primeira pessoa tudo aquilo que... Pronto, de quem recebeu a mensagem, não é? Eu acho que o principal da mensagem de Fátima é os recados que Deus mandou pela mãe para nós nos convertermos, a conversão, parar de ofender a Deus, parar de
parar de ofender a Deus e viver na verdade. É isso. E era essa a grande preocupação da irmã Lúcia, era transmitir à humanidade os recados que Nossa Senhora lhe deu para ela fazer com que a humanidade tomasse consciência do amor de Deus, da misericórdia de Deus, de como Deus nos quer salvar e que nós estamos a resistir permanentemente e a ofendê-lo permanentemente. E a grande vontade da irmã Lúcia era a difusão da mensagem, exatamente nesse sentido, e era o viver na simplicidade, na humildade e na verdade. Era isso. E na lealdade. Claro. E na fidelidade. Claro. Marcando agora aqui um bocadinho a passagem entre o momento da morte e depois da morte, vou só mencionar, ler aqui um bocadinho do diálogo entre a Lúcia e Nossa Senhora nas memórias da irmã Lúcia, não é? A 13 de junho de 1917, em que ele diz assim: queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve. Mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E pergunta a irmã Lúcia: fico cá sozinha? Perguntei com pena. Não, filha, e tu sofres muito? Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Acreditamos que esse olhar que ficou também na sua memória, não é? no seu coração, da forma como ela olhou o crucifixo de uma forma tão transcendente, que apesar de tantos anos que ela não brincava até com não isso. Queria ficar cá tanto tempo. Ela brincava muito com isso e dizia muitas vezes, quando nós falávamos já acerca da vida dela: ai, Nossa Senhora disse-me que eu ficava cá mais algum tempo, mas já está a ser tanto. Exatamente. Ela cansada, ela estava com pressa. Fala-nos dos momentos agora a seguir à sua morte. Um bocadinho sobre como foi. Foi, portanto, como eu disse já há bocadito, foram momentos de tristeza e de alegria simultaneamente, de um júbilo transcendente que não se explica, mas se vive, onde todos cantaram e louvaram, deram louvores a Deus pelos momentos, pela graça das circunstâncias da irmã Lúcia, tudo isso. Depois, a seguir a isso, seguiram-se os momentos mais formais, que tinha que ser vestir a irmã Lúcia com o seu hábito de carmelita, comunicar às autoridades, portanto, a morte da irmã Lúcia. Acabou por também ser comunicado à comunicação social, portanto, os factos, e isso já me trouxe problemas mesmo nessa hora, ao sair do Carmelo, claro. Já tarde, depois das formalidades todas feitas, já estava um batalhão de jornalistas à porta do Carmelo e eu, para sair, já me vi aflita, para lhes conseguir dar a volta e conseguir, enfim, não... Porque também sentia-se muito... cansada, claro. E não tinha que ser eu a dar as notícias, e não tinha que ser eu a dizer nada, tinha que ser... Mas era uma fonte privilegiada, não é? Mas pronto, foram esses os momentos que seguiram, foi sobretudo formalidades, transmitir ao Sr. Bispo, transmitir ao agora Bispo também, Dom João Lavrador, que na altura era o pároco do Carmelo, o capelão do Carmelo. Pronto, foram as formalidades que tiveram que ser feitas. O que é que mais lhe deixa saudade da irmã Lúcia? Olha, a grande amizade, a grande cumplicidade, a grande intimidade que nós tínhamos as duas, a ponto de estabelecermos um pacto entre as duas. Numa das consultas que fizemos, ainda no tempo em que ela estava melhor, ela dizia muitas vezes: pois os anos já pesam muito, já estão a ser tantos, não tarda muito que eu vá. E eu dizia, e depois brincava a respeito da comunicação social, o que seria com a comunicação da morte dela, ela brincava com isso também. Mas ela dizia-me isso e eu disse: irmã Lúcia, não diga isso, sabe lá, ainda vou primeiro.
Eu ainda vou primeiro que a irmã Lúcia ter com o pai e diz ela assim, tem razão, ninguém sabe, só ele é que sabe. Mas olha, vamos aqui fazer um pacto, disse-me ela. Quem for primeiro vai rezar pela outra que cá fica. Mas a que fica cá fica a rezar pela que foi. Pronto. Portanto, este foi o nosso pacto secreto que também me Unidos em deixou. oração, claro. Que também me deixa muita saudade, claro que sim. Claro. Mas ela está connosco, ela está com todos nós, não é só comigo. Claro. Está com todos nós. E como é que recebeu a notícia da abertura do processo de beatificação? Olha, com muita alegria, porque é o reconhecimento humano, enfim, daquilo que nós desejamos ver em breve nos altares, não é? Mas ao mesmo tempo, com muita tranquilidade, porque se nós pensarmos bem, a irmã Lúcia já está nos braços de Deus, vá ou não vá, para o reconhecimento dos humanos. Portanto, quer os humanos decidam reconhecer, quer os humanos não decidam reconhecer, ela está nos braços de Deus, está a interceder por todos nós. Claro. Portanto, se isso for para a glória de Deus, bem-vindo. Mas que seja feita a sua vontade, a seu tempo, no tempo dele. Claro. Uhum. E o desafio de ser médica de Irmãs de Clausura? Como é que... Para mim foi uma alegria e uma transformação. Foi uma experiência transformadora. Porque quem viveu cá fora as preocupações do mundo e quem já se sentia muito cansada e talvez até exausta por esse peso dessas preocupações do mundo que nos trazem preocupações com poder, dinheiro, fama, reconhecimento social, etc., e que já sentia um cansaço e um peso às costas disso, entrar na clausura e lidar com a alegria, com a simplicidade, com a alegria genuína, com a amizade fraterna autêntica das irmãs, que vivem na autenticidade, que é mesmo uma autenticidade, e as pessoas que não experienciam essa experiência, não têm noção do que é efetivamente a alegria de se viver numa clausura de um Carmelo, e eu falo pelo Carmelo que é a única experiência que tenho, mas que para mim foi transformadora e libertadora, e eu hoje não trocava nada da minha vida anterior por esta. Portanto, as Irmãs do Carmelo vivem uma normalidade, Normalidade, não é? completa. Uma normalidade. Completa. E acabam por ter uma... São muito mais livres que nós. Muito mais livres que nós, muito mais felizes que muito nós. Mais felizes que nós, muito mais livres que nós. Nós, se vamos ao evento A ou ao evento B, temos que nos preocupar com o que é que levamos, o que é que fazemos, o que é que dizemos, o que é que não sei. Lá é uma liberdade total. As pessoas pensam que elas estão presas, não estão, elas estão livres. Muito mais livres que nós. Uma mensagem final, o que é que gostaria de deixar, doutora Branca, aqui neste finalizar deste programa? O que é que gostaria de dizer? Transmitir a quem está lá em mais casa? Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Acho que a difusão dos primeiros sábados é muito importante, porque é a devoção ao Coração Imaculado de Maria, que ela tanto pediu e que no final triunfará, porque sim, ela não mente e ela disse que sim. No fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E estamos a ofender muito a Nosso Senhor, que já está tão ofendido e tão triste. Vamos alegrá-lo, todos. Doutora Branca, muito obrigada. Muito Obrigada obrigada por esta hora de programa, que pôde contar momentos tão especiais e que nos enriqueceram e que talvez até redobrar a nossa fé. Obrigada eu. Muito obrigada eu. Somos muito agradecidas. Nada. Muito obrigada também por estar desse lado. Já sabe que pode sempre acompanhar este programa, não é? Revê-lo no nosso YouTube, Canção Nova Portugal. Pode também visitar todas as outras mídias digitais que a Canção Nova tem, o Facebook, o Instagram, o próprio site. Então, mas no YouTube irá encontrar este e outros programas com conteúdos tão especiais. Agradecemos também a si, que é benfeitor desta obra,
e a todos aqueles que rezam por nós e a todos aqueles que assistem e que nós podemos ter a graça de entrar na sua casa e poder transformar, não é, como instrumentos de Deus a sua vida. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.